Olá, começa agora o Jornal da Câmara. Apenas nos últimos 2 anos foram registrados em Porto Alegre mais de 3.000 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Frente a esses dados do Ministério Público, a Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara de Vereadores lançou uma jornada municipal de enfrentamento à violência, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Para contribuir com esse debate, hoje aqui no Jornal da Câmara a gente traz um bom exemplo que vem lá da Prefeitura de Novo Hamburgo, mas que é vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Está aqui no estúdio a doutora Luísa Habixan. É isso? É pesquisadora da Universidade Federal e também responsável pela implantação de um centro de pesquisa e intervenção psicológica para crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual lá em Novo Hamburgo. Como é que foi essa experiência? Bom, essa experiência, ela iniciou em 2005 e se confunde um pouco com o meu percurso acadêmico, né? Na verdade, eu sou de Novo Hamburgo, mas vim fazer mestrado e doutorado no Instituto de Psicologia aqui da URGS, e o meu interesse sempre foi o trabalho de pesquisa e atendimento clínico a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. E a partir dessa experiência, então, na pós-graduação, foi possível nós estabelecermos um convênio entre o Instituto de Psicologia da URGS e, então, a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, dando início a esse atendimento à comunidade e também uma pesquisa para avaliar o impacto dessa intervenção com crianças e adolescentes vítimas dessa forma de violência. Pois é, esse instituto ao qual tu estás vinculada, que iniciou esse centro em Novo Hamburgo, já existia antes em Porto Alegre, já desenvolve um trabalho parecido, né? Como é que funciona o tratamento e o trabalho do Instituto? Tá, bom, o CEP Rua de Novo Hamburgo faz parte do CEP Rua, que então é da Universidade Federal, e o CEP Rua iniciou aqui em Porto Alegre suas atividades em 94, pesquisando o desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de risco, né? Crianças em situação de vulnerabilidade social, e os primeiros trabalhos foram com crianças em situação de rua. E o trabalho foi se expandindo e se identificou que muitas das crianças que estavam na rua estavam nessa situação em função de vivências de violência no contexto familiar, né? Então, muitos pesquisadores iniciaram estudos sobre a violência intrafamiliar, e nesse campo que eu me inseri, então, criando, né, nós desenvolvemos e avaliamos, então, um tratamento, são 16 sessões de grupoterapia. Por que grupos, né? Toda essa intervenção ela é baseada na pesquisa, e as pesquisas internacionais apontavam que a grupoterapia ela é mais efetiva que o tratamento individual, porque isso reduz um pouco o sentimento de estigmatização, de diferença em relação a outras crianças que muitas vezes essas vítimas vivenciam. Pois é, isso que eu achei interessante, lendo um pouco sobre a pesquisa de vocês, porque a ideia que a gente tem em geral é que essas crianças têm muita dificuldade para se abrir, né? Para relatar o problema até muitas vezes, né? E é engraçado que o grupo estimule isso, né? E nós temos uma experiência muito interessante que às vezes, porque antes das crianças irem para o grupo, elas são atendidas numa avaliação psicológica individual. E ali se convida elas para os grupos. São raros os casos das meninas que não querem participar do grupo, e muitas vezes no contexto grupal elas trazem mais detalhes da experiência traumática vivenciada do que na entrevista individual. Isso é uma questão que tem nos chamado a atenção, porque talvez ouvir outras crianças ou outros adolescentes que tiveram experiências muito semelhantes promova um aspecto que é muito comum na grupoterapia, que é a autoajuda, né? De tu não te perceber mais sozinho com o problema. E as intervenções, porque as meninas sugerem, né, estratégias de como lidar com situações estressantes umas para as outras. E talvez isso faça muito mais sentido para elas do que ouvir um terapeuta, que elas sabem que talvez não vivenciou isso, né? Então, toda sugestão que é dada por elas mesmas parece que tem um impacto ainda maior. Tu falaste em meninas, né? É ainda muito superior o número de meninas que sofrem abuso sexual em relação aos meninos? Bom, as estimativas apontam que não é tão superior assim, né? As estimativas apontam que 1 em cada 4 meninos e 1 em cada 6 meninos é vítima de alguma forma de violência sexual, né?
antes de completar 18 anos. Isso é um dado alarmante, né? Por isso que a violência sexual é considerada um problema de saúde pública. O que acontece é que muitos dos casos dos meninos não são notificados. E aí existe uma série de hipóteses para entender isso, e a principal delas é a nossa cultura, né? Que, bom, se um menino é vitimizado por um outro homem, tem aspectos da sexualidade dele aí que ficam em questão e que muitas vezes a família não denuncia para não expor o menino a essa situação. No nosso centro agora, nós temos um mestrando, que é o Jean Hohendorf, que ele está validando esse modelo que eu desenvolvi para meninas para o tratamento de meninos. E os resultados já apontam aspectos muito positivos também, né, com os meninos nessa forma de tratamento. Pois é, sobre o tratamento, sobre essa sistemática que tu desenvolveste. Então, primeiro as meninas e agora os meninos também passam por essa avaliação, vão para os grupos terapêuticos, e aí como é que se desenvolve? Quais são as etapas? Bom, essa avaliação, ela inicial, ela também é feita no final da grupoterapia. Então, essas meninas são avaliadas em termos de alguns sintomas que vítimas comumente apresentam, né? São sintomas de depressão, de ansiedade, de transtorno do estresse pós-traumático. Então, esses sintomas são avaliados antes e depois do tratamento. Na grupoterapia, essa intervenção ela é baseada na abordagem cognitivo-comportamental, que é uma abordagem psicoterapêutica focal, né, e que tem se mostrado muito efetiva no tratamento de vítimas. Então, a parte inicial do tratamento, a primeira etapa, é como se fosse uma dessensibilização ao tema. Então, são assistidos alguns vídeos, é debatido o que é violência sexual, debatido qual é o impacto disso para a própria adolescente ou para a criança e para a sua família. Né? São trabalhados os sentimentos, os pensamentos delas em relação a essa experiência. Aí elas passam para uma segunda etapa dentro da grupoterapia, que é uma exposição gradual às memórias traumáticas. Esse é um momento muito intenso, digamos assim, que ativa muitas emoções, mas que é fundamental, né? Pessoas que passam por um evento traumático, elas precisam reestruturar essas memórias traumáticas para efetivamente poder lidar de uma melhor maneira com elas, né? A gente sempre explica para as crianças, né? Talvez vocês nunca esqueçam o que aconteceu, mas quando essas lembranças vierem à cabeça de vocês, vocês vão ter estratégias, vocês vão saber como lidar com elas, né? E por fim, a última etapa é uma etapa muito interessante, que tem assim um objetivo de potencializá-las, né, no sentido de aprenderem estratégias de autoproteção. Então, a gente faz oficinas sobre sexualidade, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, elas aprendem sobre os direitos que elas têm, elas conhecem a rede de proteção, elas saem com os telefones. A gente trabalha muito assim a identificação de situações de risco e o que elas podem fazer no sentido de se proteger ao identificarem essas situações. Pois é, uma das propostas dessa jornada de enfrentamento à violência sexual que foi lançada aqui na Câmara Municipal é levar maior conhecimento através do estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, levar inclusive as escolas municipais para que haja também uma resposta das próprias crianças, né, que se insiram nesse processo de sabedoria. Tu achas que a academia tem esse papel de ajudar as políticas públicas a melhorarem ou a se efetivarem na sociedade? Eu acho que a academia tem um papel fundamental nisso, né? E as pesquisas todas que a gente faz, elas têm esse objetivo, né? De poder fomentar e subsidiar políticas públicas. Então, o CEPRU, ele vem trabalhando nessa frente, não só pensando em estratégias de tratamento, mas também em prevenção. Então, existe no nosso grupo todo um trabalho de capacitação de profissionais da rede, tanto educadores quanto profissionais da área do serviço social, da psicologia, os operadores de direito, no sentido que eles possam entender a dinâmica dessa forma de violência, identificar indicadores da violência sexual e assim poder trabalhar em ações coordenadas mais efetivas na proteção dessas crianças. Isso é uma coisa que eu achei interessante
na estratégia de pesquisa de vocês foi o uso da tecnologia social e cursos de capacitação a partir disso. Como é que funciona isso? A partir dessa experiência que nós tivemos no meu estudo de doutorado, onde foi identificada a efetividade dessa intervenção, nós recebemos todo um financiamento do Ministério da Saúde, do CNPq e da FAPERGS, para estar capacitando profissionais que atuam na rede, né, trabalhando, os profissionais que fazem o nosso curso para tratamento de crianças vítimas de violência sexual, normalmente são dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social, os CREAS. Então, esse curso é oferecido gratuitamente na universidade. Nós já temos 27 municípios que participaram dessas 3 primeiras edições. No próximo ano sai uma 4ª edição do curso, então é fornecido material didático e os profissionais são treinados, né, em relação a esse modelo de tratamento e depois são supervisionados. Então, após o curso, eles voltam para os seus municípios, implementam esse modelo de tratamento e seguem em contato conosco para que a gente possa supervisionando e orientando o trabalho deles. E a gente tem tido, assim, relatos muito positivos, né, de uma maior adesão às crianças ao tratamento, dos profissionais perceberem que sua intervenção é mais efetiva do que a forma como eles trabalhavam antes. Então, essa questão da formação continuada, ela é muito importante para os profissionais que atuam, né, no tratamento de crianças e adolescentes em diferentes situações de vulnerabilidade social. Né? E esse impacto, Luísa, que tu falavas dos profissionais, né, que voltam e conseguem aplicar essas técnicas. Mas, além disso, nos centros que já existem aqui em Porto Alegre e em Novo Hamburgo, o que vocês já percebem em relação a um impacto social mesmo desses tratamentos? Existe uma melhora, uma diminuição nos casos de abuso nessas cidades? Eu não diria que existe uma diminuição dos casos de abuso. O que a gente percebe é que as crianças atendidas, elas depois do tratamento apresentam uma sintomatologia em menor nível. Então, as crianças têm apresentado uma redução muito significativa de sintomas de ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, e isso implica num melhor rendimento escolar, em relações sociais mais positivas, né? Então, as meninas relatam assim, eu tô menos agressiva, eu tenho me relacionado melhor com os meus colegas na escola. Então, isso são aspectos muito positivos e a gente percebe, assim, que uma criança vítima de violência sexual atendida pode estar rompendo com um ciclo de violência, né, já que nós temos identificado uma questão de transgeracionalidade. Muitas dessas crianças, quando a gente conversa com as mães, né, elas sofreram formas de maus tratos importantes e isso vai se perpetuando. Né? Então, à medida que a gente trabalha com as crianças e também nós temos um grupo para os cuidadores, né, que normalmente são as mães, no sentido de que elas compreendam, assim, aspectos do desenvolvimento, o que se espera de uma criança ou de um adolescente em cada etapa, né, do seu ciclo, né, de crescimento, como proteger seus filhos de outras formas de maus tratos, como se relacionar com eles de uma maneira mais positiva, no sentido de resolver conflitos de maneira mais efetiva. Então, esses cuidadores, eles recebem essa intervenção também, e o que a gente vem identificando é isso, que as famílias vêm se relacionando melhor, e que talvez, né, é para isso que a gente trabalha, e é isso que nós desejamos, que as situações de violência, nós tenhamos aí um menor índice, né, em termos do que acontece hoje. Apesar de todo o funcionamento, de todo o sucesso do projeto de vocês ainda estão trabalhando na cura do trauma, né? O que tu achas, a partir da tua experiência, que pode ser feito no sentido de prevenção a partir de políticas públicas? Eu penso que já existem algumas estratégias, né? Os próprios cursos de capacitação para a rede, né? Nós temos um projeto muito grande que é o Pronex, no sentido de que, por exemplo, os professores possam identificar essas situações ou logo que elas iniciam, ou no sentido de trabalhar com essas crianças. O que eu vejo que é muito importante, né, é que nós possamos trabalhar com as crianças,
respeitando, claro, a etapa do desenvolvimento que elas estão, formas delas se protegerem, né? Então, desde muito cedo, explicar para as crianças que qualquer adulto que se aproxime delas solicitando um segredo sobre coisas que acontecem entre eles pode ser um risco, né? Pode ser uma armadilha, porque a violência ela é mantida a partir de uma teia de segredo que a criança fica enredada, né? Então, nós temos que ir explicando essas coisas para as crianças. Eu vejo que isso pode ser algo que pode atravessar a educação, né? Pode ser estratégias que podem ser efetivadas nas escolas. Então, eu acho que a gente tem um trabalho muito grande ainda em nível de prevenção, né? Acho que é um desafio. Um desafio. Bom, para a gente terminar, eu queria que tu deixasses um recado no sentido de como as pessoas, os profissionais principalmente, e inclusive pais ou crianças que notem alguns sintomas, como é que eles podem contatar o CEP-RU aqui de Porto Alegre e de Novo Hamburgo? Os encaminhamentos que nós recebemos normalmente são via conselho tutelar, né? Então é muito importante que tanto os profissionais quanto as famílias, ao identificar alterações de comportamento ou se a criança, é muito importante acreditar no que as crianças falam, né? Muitas vezes as crianças, elas não vão chegar para ti e vão dizer, olha, eu estou sendo vítima de uma violência sexual, até porque muitas vezes elas não têm noção de que isso se constitui uma violência. Então elas podem chegar e manifestar isso de diferentes formas, né? Olha, o fulano, ele tem mexido em mim, ele tem feito coisas que eu não gosto. Então a gente precisa acreditar na criança e fazer uma notificação no conselho tutelar, né? Isso é muito importante. A notificação é uma forma de proteção desse caso em específico, né? E para que a gente possa ter um maior entendimento da violência como um todo, porque o que a gente tem no nosso país é uma subnotificação. Tá? A maioria dos casos não são notificados e aí não recebem o tratamento adequado em termos médicos, em termos psicológicos, em termos psicossociais. Então a notificação é muito importante para que essa criança tenha entrada nessa rede de proteção e receba os cuidados adequados. Pois é, tu falasses na questão de identificar, né, os sintomas. Muitas vezes a criança, claro, não vai nem saber como dizer que está sofrendo um abuso. Para os pais, qual é a melhor maneira de notar, no caso de a criança não falar, de notar que alguma coisa está acontecendo? As crianças vítimas de violência sexual, elas podem manifestar uma série de alterações comportamentais. As mais comuns são fugas de casa, é um baixo rendimento na escola, é um comportamento hipersexualizado, se percebe que a criança tem um conhecimento sobre relações sexuais que não é adequado para a faixa etária que ela tem. Elas podem ter demonstrações e reações de medo, né, de ansiedade de se separar da mãe. Então, todas essas são indicações, né, possíveis de uma violência sexual. Então, é muito importante estar atento a isso. Manter canais de comunicação aberto com os filhos, né, para que eles possam se sentir à vontade, porque o agressor, ele se utiliza de estratégias do tipo, se tu contar para alguém, se tu contar para tua mãe, tu vai apanhar, tu vai parar numa FEBEM, quer dizer, ele coloca na criança a responsabilidade pelo segredo, a culpa, né? E a criança não conta com receio das reações que a família pode ter, no sentido de puni-la. Então é muito importante que os pais mantenham canais abertos de comunicação, sejam compreensivos com os filhos, né? Essa é uma maneira, então, da gente possibilitar essa ajuda, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas é uma situação tão negativa, né, na infância e na adolescência, os efeitos negativos disso perduram a vida toda. Se essa criança for ouvida, se ela for respeitada, se ela não for responsabilizada por essa violência, se ela receber os cuidados necessários, e isso inclui uma intervenção psicológica afetiva, ela pode construir projetos de vida muito positivos, né, e ter uma vida como tantas outras crianças e adolescentes, né? Tá certo, Luísa. Muito obrigada pela tua participação. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada.
Obrigada também pela sua audiência. O Jornal da Câmara termina aqui. Até o nosso próximo encontro.